Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Vamos falar sobre frase. Frase é uma palavra ou um grupo de palavras que tem sentido completo. Ou seja, se eu falar várias palavras sem sentido, que não comunica algo, que ninguém entende nada, não é uma frase. Frase afirmativa. Olha o exemplo. Cláudio é inteligente. Essa frase está afirmando alguma coisa. No final da frase afirmativa, usamos ponto final. Quando fazemos uma frase afirmativa, estamos falando algo que é certo, que é verdadeiro, tá? Então, uma frase afirmativa. Estou afirmando algo. Frase negativa. Valéria não foi ao parque. Esta frase está negando alguma coisa e no final da frase negativa usamos ponto final. A palavrinha não já é um indício de ser uma frase negativa, quando estamos negando algo. Frase exclamativa. Que bicicleta linda! Esta frase indica a admiração. No final da frase exclamativa, usamos ponto de exclamação. Sim, quando queremos falar algo com emoção, com sentimento, nós usamos uma frase exclamativa e o ponto de exclamação. Frase interrogativa. Você vai ao cinema hoje? Essa frase está fazendo uma pergunta. No final da frase interrogativa, usamos o ponto de interrogação. Então, sempre que formos fazer uma pergunta, usamos o ponto de interrogação. Atividades. Número 1. Forme frase com estas palavras. Letra A, brilhante. Letra B, estrada. Letra C, árvore. Vamos fazer essa atividade para a gente entender o sentido de frase. Tem que ter algo com sentido, que as pessoas possam entender o que está sendo dito, o que está sendo comunicado. Número 2. Transforme as frases afirmativas em negativas, ou seja, vamos negar o que está se afirmando. Na letra A, Mariana passeou com seu cachorro. Como ficaria essa frase na negativa? Mariana não passeou com seu cachorro, certo? Temos mais duas. Letra B, o anel é da vizinha. Letra C. Eu moro em apartamento. Vamos fazer com essas duas frases, transformá-las em negativa. Número 3. Escreva A para frases afirmativas e N para frases negativas. Letra A. Eu não posso comer chocolate. Que letrinha eu vou colocar aqui entre parênteses? A letra A ou a letra N? Se a frase for afirmativa, letra A. Se a frase for negativa, letra N. Letra B. Marcos quebrou o copo. Letra C. O professor contou uma história. Letra D. Joana não gostou do bolo. Vamos fazer com todas as frases. Número 4. Escreva uma frase afirmativa. Vamos afirmar algo. Letra B. Uma frase negativa.
Vamos negar algo. Letra C, uma frase interrogativa. Então, nós vamos fazer uma pergunta. Letra D, uma frase exclamativa. Vamos falar algo com emoção. Número 5. Classifique adequadamente as frases abaixo. Elas podem ser afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa. Vamos lá? Por favor, feche a janela. Escrevam na frente que tipo de frase é esta. Próxima. Hoje não vou trabalhar. João sabe jogar. Que belo cachorro! Amanhã irei ao parque. Você foi à igreja? Escrevam o tipo de frase correspondente. Agora, nós vamos para a atividade do livro, na página 101. Conversa em jogo. Vontade de mudar. A personagem Hilda Bruxilda era uma bruxa que queria mudar, ser diferente do que era, conviver com não bruxos. Às vezes, podemos mudar algo em nós para nos sentirmos melhor ou para convivermos melhor no nosso dia a dia. Por exemplo, somos tímidos, mas queremos ter novos amigos. Somos meio brigões e queremos ter mais paciência. Temos opiniões, mas não as dizemos aos outros. Converse sobre pequenas coisas que podem nos transformar um pouco. Esta conversa pode ser com você mesmo, tá? Ou algum familiar que esteja mais próximo de você. Outras linguagens. Ao colocar uma carta no correio, devemos usar um pequeno papel autoadesivo colado ao envelope, que comprova o pagamento feito ao correio. É o selo. Muitos deles são feitos por artistas. Além de belos, são muito criativos. Veja alguns selos a seguir. Observem. Qual desses selos você achou mais interessante? Por quê? Conta para mim, escreva aí embaixo, faça um breve resumo, um breve comentário. Variedades linguísticas, o formal e o informal. Formal é quando nós escrevemos, né? A linguagem é mais formal. Quando nós falamos, principalmente no meio familiar, com os amigos, costumamos usar a linguagem informal. Número 1. Releia o trecho e observe a forma como Ronroroso se expressou com seu tio. Você sempre me disse que, se eu estivesse encrencado, deveria te procurar. Pois é, estou com um problemaço. Ajude-me. Atividade. Pintem os quadrados que melhor indicam o que podemos observar sobre a linguagem de Ronroroso no trecho lido. É cerimoniosa? O que vocês acham? É espontânea? Está longe do que se fala no dia a dia? Está próxima do que se fala no dia a dia? Revela proximidade com o tio, intimidade com o tio? Revela distanciamento do tio? A primeira, que é cerimoniosa, para ser cerimoniosa, vou dar uma dica aqui. Ele teria que escrever o nome para quem ele está falando, né? Colocar senhor, né? Ou se ele tivesse algum outro título, colocar o nome do título, certo? Assinar embaixo com o nome, aí seria cerimonioso, que não é o caso.
Já dei uma dica. E os demais vocês vão analisar. Sempre que nos comunicamos com alguém, falando ou escrevendo, temos de empregar a linguagem adequada em relação ao que queremos dizer, com quem estamos falando, em que situação estamos. Por exemplo, diante de um juiz, nós temos que usar a norma culta, certo? Com um amigo, aí a gente pode usar uma linguagem mais informal. É amigo, é próximo, né? Nós temos uma intimidade, certo? Número 2. Leia os bilhetes a seguir. Bilhete número 1. Quicote. O almoço tá no micro-ondas. É só esquentar. Beijo, mamãe. Bilhete número 2. Dona Sandra, aqui estão os documentos que a senhora pediu. Se estiver faltando algo, por favor, telefone nos avisando. Atenciosamente, Margarida Sereno. Bilhete número 3. Lu, cadê meu cinto roxo? Estava em cima da mesinha e sumiu. Quero usar meu cinto hoje. Hoje, tá ligada? Pri. Bilhete número 4. Senhor Graciliano Coutinho, encontrei esta carteira na frente de sua casa. Acho que lhe pertence. Não o conheço, mas o reconheci pela fotografia, pois moro na rua Vitorino César e já vi o senhor por aqui. Amigavelmente, Murilo Estiborano. Setiborano. Letra A. Leiam com atenção os bilhetes e observem a linguagem, tá? Letra A. Em quais dos bilhetes a linguagem é mais formal, mais cerimoniosa? Quais palavras indicam formalidade? Por que é mais formal? Quais as palavras que foi usado no bilhete que você conseguiu observar que é mais for, que tem mais formalidade, vamos dizer? Qual? Ou quais? Letra B. Em quais dos bilhetes a linguagem indica mais familiaridade entre remetentes e destinatários? Por quê? Vamos analisar. A expressão "tá ligada" é uma gíria muito usada entre alguns jovens. E gírias, vocês sabem o que é? Gírias são palavras ou expressões usadas por alguns grupos em situações informais. Algumas são mais populares, sobretudo entre os adolescentes, e você provavelmente conhece e talvez até use várias delas. Por exemplo, da hora, tipo assim, causar, tô ligado, legal, mó, etc. Várias, existem muitas. Só temos que ter cuidado para não virar um vício, né? Aí quando a gente for usar a linguagem formal, essa gíria já vai estar tão introduzida que a gente acaba usando uma linguagem informal como se fosse formal. Então, muito cuidado. Há momentos em que algumas gírias são adequadas, pois a situação é mais espontânea, mais informal, como no bilhete 3. Mas há situações em que algumas gírias não são adequadas, pois é necessária uma linguagem mais formal, mais cerimoniosa, como é o caso no bilhete 4. Agora é com você. Leia a tirinha abaixo em que Calvin está apresentando um trabalho na sala de aula sobre o planeta Mercúrio. O planeta Mercúrio tem esse nome por causa de um deus romano que tinha asas nos pés.
Mercúrio era o deus dos termômetros, por isso deram o nome dele àquele metalzinho que tem dentro deles. Agora, por que deram o nome do cara para um planeta? Eu nem desconfio. É com você, Suzy. Ah, para apresentar seu trabalho, que linguagem seria mais adequada para o Calvin utilizar? Mais formal ou mais informal? Por quê? O que você acha? Dê aí a sua opinião. Letra B. No quadrinho 3, Calvin já não está lendo seu trabalho. Ele parece estar conversando consigo mesmo, pensando alto. Circule na fala de Calvin palavras ou expressões que revelam que ele está mais à vontade. Número 2. Leia a seguir outra tirinha de Calvin. Haroldo, eu consegui! Comi as caixas de cereal que eu precisava para ter as tampas. Agora eu posso pedir a minha touca. Puxa, eu mal posso esperar. Fico muito, vou ficar muito maneiro. Mas aqui diz que é preciso aguardar 6 semanas para receber. 6 semanas? Eu vou estar velho em 6 semanas. Tenho certeza de que a touca vai fazer sucesso no asilo. Letra A. Assinale o tipo de linguagem que predomina na conversa entre Calvin e seu tigre Haroldo. Linguagem mais formal ou linguagem mais pessoal e espontânea. Linguagem informal. Linguagem mais planejada, menos espontânea. Temos duas opções que se enquadram na tirinha. Letra B. No quadrinho 2, Calvin usa uma gíria, maneiro. O que ela significa? O que significa quando nós falamos que algo é maneiro? O que você acha? O que você entende? Vamos escrever? No mesmo quadrinho, Calvin usa uma palavra muito comum em nosso dia a dia e que revela admiração. Qual é a palavra? Circule-a. Então, lá no texto, encontre esta palavra e faça um círculo. Número 3. Faça a relação entre as palavras das duas colunas abaixo, completando com o que falta. Então, nós temos aqui duas colunas de palavras que nós usamos na forma na forma culta, tá? Na linguagem formal, e há uma outra que nós usamos em uma linguagem informal. A primeira palavra é está. Esta palavra, no nosso dia a dia, nós usamos tá. Eu posso falar assim, hoje está muito calor, tá? Na linguagem formal. Na informal, normalmente as pessoas usam. Hoje está muito calor, tá? Vamos só tomar cuidado para que este uso no nosso dia a dia não vire um vício, né? Que a gente fale muito errado e na hora de escrever nós vamos acabar escrevendo também, né? De uma forma, de uma linguagem informal. Agora eu tenho aqui uma outra palavra que é usado no dia a dia, né? A palavrinha tô. Aí, ó, aqui na frente, bem aqui, ó, nós temos essa lacuna. Nós temos que escrever essa mesma palavra aqui, como é esta palavra, tá? Na linguagem formal. Eu poderia falar assim, no dia a dia, eu falo assim, eu tô com fome. Mas qual é a forma correta? A linguagem formal, tá? Do uso dessa palavrinha tô. Olha outro exemplo aqui. Estava, tava. E esse né? Como seria aqui na norma culta essa palavra? Na linguagem formal.
Avô, avó, nós usamos como vô e vó. E como que nós usamos na linguagem formal, essas palavrinhas aqui, ó, se e o se? O que elas significam? Vamos escrever aqui, certo? Hora de organizar o que estudamos. Completem os quadros usando as palavras formal ou informal de modo adequado. Variedades linguísticas. Linguagem. Nesse espaço aqui, nós vamos colocar se a linguagem, né, se é formal ou informal, vamos colocar aqui, de acordo com a instrução que está aqui abaixo. Em situações, olha, que as palavras empregada em situações mais cerimoniosas, evitam-se gírias. Tá? Essas palavras são, esta forma é, essa variedade é formal ou informal? Vamos escrever aqui. Uso de gírias permitido, mais espontânea, mais comum no dia a dia. É uma linguagem formal ou informal? Vamos escrever aqui, certo? Vamos tomar muito cuidado com a linguagem informal para que não reflita na hora da nossa escrita. Combinado? Bons estudos e até a nossa próxima aula!